Gente, boa tarde. Na última aula de português, o nosso conteúdo foi pontuação e expressividade. Eu gravei um vídeo mostrando, não é, dando exemplos de frases, né, da pontuação, da entonação, similares aqui da proposta dessas atividades aqui, para que vocês pudessem realizar as atividades da página 37 e da página 38. Porém, eu olhei as atividades de vocês, inclusive eu comentei parabenizando pela realização das atividades, mas não foi possível corrigir de um a um, porque eu percebi muitos erros, muitas respostas inadequadas. Então hoje, na aula virtual, às 14h30 da tarde, às 14h30, ou seja, 2h30 da tarde, pelo Zoom, nós faremos a realização apenas dessas atividades. Então eu peço a todos, porque essa é uma atividade muito importante para que vocês dominem esse conteúdo, certo? Não é um conteúdo fácil, por isso que vocês não conseguiram aí, né, realizar sozinhos adequadamente, porque se estivéssemos em sala de aula, iríamos fazer essa atividade coletivamente, todo mundo junto, eu fazendo perguntas, vocês respondendo, dando a opinião de vocês, certo? Então, não percam a aula de hoje pelo aplicativo Zoom. Espero a participação de todos. Como a atividade de português que eu vou corrigir lá pelo Zoom já está feita, vocês já realizaram na aula de português passada, que eu não pude, né, nesse dia realizar aula virtual porque eu estava em reunião da escola. Depois, né, no caso, agora a atividade de português de hoje será essa daqui, ó, que eu vou estar disponibilizando de duas formas. Em PDF, quem puder imprimir pode imprimir, quem não puder vai copiar. Ou ainda eu vou estar também disponibilizando essa atividade lá no formulário no Classroom. Vocês não precisam copiar não, vocês já podem responder diretamente lá, eu vou mostrar. Então primeiro eu vou explicar, tá certo? Como estamos, né? Como está chegando a Semana da Páscoa, a Semana Santa, tá? Então nós vamos iniciar já a sequência de atividades com o tema Páscoa. Então, em português hoje, eu estarei mandando uma história em vídeo e o livro em PDF para vocês realizarem a leitura. Ó. Acompanhe a história O Coelhinho que Não Era de Páscoa, de Ruth Rocha. Então, vocês vão acompanhar no vídeo, né, para ouvir, prestar atenção na entonação da voz. Depois que vocês ouvirem, vocês irão ler o livro, porque no vídeo as letras não estão muito legíveis, não. Certo? Mas a história está completa. Depois vocês vão ler. É muito importante vocês lerem. Primeiro ouçam, depois leiam. Atividade 1. Na sequência, na atividade 2, vocês vão responder essa pergunta. Ó. Como a história descreve Vivinho? Então, como era Vivinho? A história diz o que sobre Vivinho? Vivinho era o quê? Era um coelhinho como? Certo? Como era Vivinho? Vocês vão escrever, registrar. Atividade 3. Por que todos os irmãos de Vivinho queriam ser coelhos de Páscoa? Você vai registrar sua resposta. Atividade 4. Escreva nos balões o que você acha que Vivinho pensava quando tinha que escolher uma profissão. Então, é a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês vão escrever dentro dos balões. Quem vai escrever a atividade no caderno de português, né, não tem como, né, fazer essa ilustração lá. Então, vocês desenham o balão de pensamento. O balão de pensamento é com bolinhas, ó. E não com os biquinhos, né? Os biquinhos assim é o balão de fala. E aqui vocês desenham uma carinha de coelhinho e desenham os 3 balões e escrevem, certo? O que vocês acham que Vivinho pensava quando tinha que escolher a profissão? Na atividade 1, escreve o que, professora? Você escreve o título da história, O Coelhinho que Não Era de Páscoa, tá certo? Isso no caderno. Quem puder imprimir, já pode imprimir e colar a atividade no caderno de português. E essa opção aqui, ó, é melhor ainda. Eu deixei essa mesma atividade lá no formulário, eu só não coloquei as figuras, mas eu coloquei, ó, primeiro vocês vão escrever o nome completo, ó. Atividade a partir da história O Coelho que Não Era da Páscoa, de Ruth Rocha. Nome completo, não é isso? Escreva o nome de vocês completo para eu saber de quem foi a atividade. Depois vem a atividade 2.
Eu não coloquei atividade 1 porque a atividade 1 é justamente o título da história, não é isso? O coelhinho que não era de Páscoa, então eu já coloquei atividade 2. Como a história descreve Vivinho? Aí você vai responder aqui. Por que todos os irmãos de Vivinho queriam ser coelhos de Páscoa? Você vai responder aqui. E 4, escreva o que você acha que Vivinho pensava quando tinha que escolher uma profissão. Aí você escreve em linhas diferentes, né? O primeiro pensamento, que seria o primeiro balão, você escreve em uma linha, depois em outra linha o pensamento do segundo balão e na terceira linha o pensamento do terceiro balão, tá certo? E quando terminar é só enviar que eu já vou receber automaticamente, tá bom?